Nós já instauramos um procedimento aqui, já iniciamos uma investigação que vai abranger tanto a parte criminal como a parte civil. Nessa parte civil, nós vamos verificar essa questão da falta de segurança no local, que na verdade já é um fato assim, meio antigo, porque a EBSER, que é a empresa que administra o hospital da UFO, ela assumiu um grande hospital sem ter muita experiência para isso. Então, boa parte dos serviços que tinham de segurança, que havia lá no local, ela terceirizou e me parece que essa terceirização é um fato normal hoje em dia, mas não foi assim uma terceirização bem feita. Ou seja, contratou profissionais que não têm boas experiência nessa área de segurança. E isso realmente tem colocado em risco a situação não só de pacientes, mas também de funcionários que trabalham lá no hospital, de médicos, de estudantes. Doutor Kleber, o pai conversando com a nossa equipe, o pai da criança que foi raptada, ele falou algo que me deixou com isso na cabeça. Ele falou assim, poxa, quando eu vou visitar minha esposa aqui no hospital, ou alguém da família, eu tenho tanta coisa para assinar, tanto protocolo para respeitar, tantas regras. E como que alguém, né, no pronto-socorro, consegue tranquilamente passar por essas barreiras de segurança com um simples crachá, um jaleco? São questionamentos que precisam ser apurados a partir de agora, né, doutor? A falha ocorreu. Lá tem vigilância 24 horas. Houve uma falha. Isso precisa ser bem apurado e será bem apurado. Tá? A questão criminal, por exemplo, a Polícia Federal vai assumir essa investigação, porque houve uma lesão ao interesse da União e várias pessoas ficam em uma situação de total insegurança ali. Agora, o Ministério Público vai apurar essa falha e verificar o que está acontecendo, o que pode ser feito para melhorar. O Ministério Público Federal, em relação ao Hospital de Clínicas, vem acompanhando diversas questões. Nós tivemos recentemente a questão do setor de oncologia, que estava fechado, e depois de um acompanhamento, de uma fiscalização, percebeu que o local estava pronto, esperando realmente para atender diversas pessoas, e isso não estava acontecendo. E outras questões também que o Ministério Público Federal vem acompanhando, principalmente com a EBSER, que está à frente do hospital. O senhor acha que, com a EBSER, com as reformas que estão acontecendo, isso tem deixado até mesmo o sistema de segurança mais vulnerável? É difícil a gente ter segurança em relação ao atendimento à população e até mesmo à estrutura dessa unidade aqui na nossa cidade? A FAEPO era a entidade que administrava o hospital anteriormente e com um número bem menor de funcionários e fazia mais procedimentos médicos no hospital. A EBSER assumiu, ela tem o dobro dos funcionários que tinha a FAEPO, só que a prestação caiu praticamente pela metade. Então, existe uma falha grande aí que nós já constatamos, estamos tentando resolver isso. A questão que você mencionou do setor de oncologia, houve uma recusa por parte da EBSER de assumir esse setor. Lá tem 5 salas cirúrgicas prontas para funcionar. Tentamos, de forma administrativa, fazer um acordo com a EBSER, não conseguimos, tivemos que ingressar com uma ação civil pública, e só a partir de uma decisão judicial é que esse setor irá funcionar com 2 salas, na verdade com 3 salas, uma sala para grande cirurgia e 2 para pequena cirurgia. Isso só é a razão de uma ação proposta na Justiça Federal, e mesmo assim a EBSER se recusou até a presente data a cumprir essa decisão. Então, nós temos uma falha por parte da EBSER no tocante a assumir de forma efetiva todas as obrigações que ela firmou com a Prefeitura de Uberlândia e com o Ministério da Saúde. Existe um contrato de metas, esse contrato de metas não está sendo cumprido. Boa parte dos recursos do teto do município de Uberlândia vão diretamente para a EBSER, e esse dia é do teto, só que a EBSER não cumpre esse contrato, não presta
o volume de serviços que foram contratados. No ano passado, cerca de 650 cirurgias na área de oncologia foram feitas. Se as 5 salas estivessem funcionando, nós teríamos 2.000, 3.000 cirurgias por ano. Então, é lamentável. Você vê, houve um aumento do número de funcionários, mas a prestação de serviço diminuiu. E uma situação também que vem prejudicando a parte acadêmica é que os professores também não estão conseguindo levar os seus alunos para dentro do hospital e ministrar aulas e dar seguimento, por exemplo, numa residência médica. Vou te dar mais um exemplo aqui. Tinha um médico que era do quadro estatutário, era o único que fazia cirurgia neuropediátrica, o único. Ele se aposentou, na verdade, houve uma aposentação compulsória, e até hoje não foi contratado nenhum profissional. Então, criança que precisa de cirurgia na área de neurologia não consegue operar aqui. Então, a família tem que se virar e procurar o Ministério Público, a Defensoria Pública da União, do Estado, para entrar com uma ação para levar para um local onde poderia ser operada essa criança. Sendo que aqui tem toda a estrutura e falta esse profissional. Exatamente. Essa situação já tem mais de um ano. A questão a anestesista, por exemplo, é grave, não tem profissionais. E já contratar 2 empresas, mesmo assim, várias cirurgias são suspensas mensalmente. Muitos pacientes têm o transtorno de ficarem lá em dieta zero, aguardando a cirurgia por semanas e até por meses, dentro do hospital, e a cirurgia não é realizada porque é desmarcada, por qualquer motivo. Normalmente, esse motivo é não ter um anestesista. Agora, voltando à questão da segurança, Dr. Kleber, e que mostra, evidentemente, o que vem acontecendo em relação à EBSER com a administração do hospital. A partir do momento que é ingressada uma ação por parte do Ministério Público Federal, o que pode acontecer no quesito segurança de uma unidade como essa? Veja bem, eu não posso falar que nós vamos ingressar com uma ação civil pública neste momento. Vai ser estourada uma investigação, isso vai ser apurado e vamos tentar levantar quais são as falhas. E talvez a gente consiga, com a EBSER, um canal para tentar firmar um acordo e tentar resolver isso sem ter que ingressar com uma ação civil pública. Tá? Sem ter essa necessidade. Mas o que pode acontecer nesse acordo é para que eles melhorem realmente o atendimento à população, reforcem a segurança, ou que um treinamento melhor seja feito? Exatamente. Isso, nós vamos fazer os levantamentos, tentar verificar onde estão as falhas e vamos tentar corrigir isso. Se a gente não conseguir, evidentemente, de forma amigável, vamos ter que entrar novamente com mais uma ação civil pública contra a EBSER. E em relação à família? Existe alguma forma dessa família ser indenizada? Acontecer alguma coisa em relação a essa família depois de tudo que eles passaram? Principalmente numa instituição federal? Olha, houve uma falha administrativa, então a família precisa procurar um advogado. Se não tiver condições de contratar um advogado, deve procurar a Defensoria Pública da União e ingressar com uma ação, se for o caso, contra a EBSER ou talvez também contra a UFO. Dr. Kleber, muito obrigado por dar esses esclarecimentos e, evidentemente, que essa novela continua, né? Novas informações serão repassadas até para melhorar o atendimento à nossa população. Mas, para finalizar, em relação a ações civis públicas envolvendo a UFO, o senhor consegue até lembrar quantas foram feitas, principalmente quando a gente fala da unidade hospitalar? Olha, foram centenas de ações. Eu costumo dizer que esse contrato de metas que foi firmado pela Prefeitura de Uberlândia, com o Ministério da Saúde e com a EBSER, esse contrato não atende os interesses da população de Uberlândia. Cerca de 7, 8 milhões de recursos todos os meses são repassados do teto do município para a EBSER. É um valor fixo e ela nem é obrigada a prestar conta desse serviço. Então, eu prefiro que a UFO se torne realmente uma
mera prestadora e só receba pelo serviço que realmente prestou. O contrato de metas, não, ele tem uma parte que é fixa que ela recebe todos os meses, em torno desses 8 milhões. Aí envolve a questão até de atendimento básico e média complexidade, mas tem um valor, que é da alta complexidade, que é mediante a conta prestação. Prestou o serviço, é feito o pagamento, é autorizado o pagamento. Eu acredito que esse contrato precisa ser revisto e, na verdade, ao só receber pelo serviço que realmente prestou. E este recurso fica com o município e o município contratar esse serviço no setor privado. Porque nós temos filas para tudo que você imaginar aqui. Acreditamos que hoje tem mais de 5 mil pessoas, por exemplo, aguardando uma cirurgia, algum tipo de procedimento na área de oncologia. Na área de otorrinolaringologia, por exemplo, tem mais de 5 mil pessoas, inclusive crianças, esperando. Então, a UFO, como o maior prestador, ela realmente é o maior prestador, mas ela poderia prestar mais serviços. Cirurgia de retina na UFO. São feitas 8 cirurgias, em média, por semana. Olha, um prestador poderia, no setor privado, poderia fazer 20, 30 por dia. Se não for mais. Ou talvez mais. Eu já fui procurado por alguns diretores de hospitais e falaram, nós podemos fazer 80 procedimentos por dia. Então, por que a UFO só faz 8 por semana? É aquilo que eu falei. A FAEPO, com o menor número de funcionários, prestava um serviço superior ao que a EBSER presta hoje, com um número maior de funcionários. Então, essa questão precisa ser revista. O gestor municipal de Uberlândia tem que avaliar se esse contrato de metas realmente atende o interesse do município de Uberlândia, se atende o interesse da população de Uberlândia. Eu entendo que não atende. A partir do momento que você tem fila de espera para tudo, para vários tipos de procedimentos, e tem um problema. Esse problema é sério e é grave. Hoje, os pacientes cardiológicos, por exemplo, são operados só na urgência e emergência. Então, é triste. Então, a pessoa que está aguardando uma cirurgia cardiológica em casa, ela fica ali praticamente como se esquecida. Esperando. Ter um ataque cardíaco, literalmente, para então, acontecer um procedimento. Quem é que está sendo operado nessa área em Uberlândia? Quando ele entra na situação de urgência e emergência. Aí ele entra numa verdadeira roleta russa. Ele entra para viver ou para morrer. Então, isso tem que ser mudado. Paciente que aguarda, por exemplo, a realização de um cateterismo para definir o que ele tem, se ele vai ter que fazer uma angioplastia, se ele vai ter que colocar stents, ou se ele vai ter que fazer uma cirurgia aberta, esses pacientes aguardam por tempo indeterminado, em casa. Normalmente, ele passa mal, o CIAT socorre em casa, leva para o UAI, ele fica na UAI até eles definir qual que é o problema, demora muito tempo, perde essa janela de atendimento. Quando esse paciente é encaminhado para uma unidade para ser tratado e operado, se for o caso, fazer um cateterismo de urgência. Dr. Kleber, muito obrigado por receber a equipe do Balanço Geral aqui, nesse dia triste, difícil, nessa cobertura especial que nós estamos fazendo depois do rapto dessa criança no Hospital de Clínicas, que é referência não só para Uberlândia, mas principalmente também a nossa região. A gente segue acompanhando o trabalho que é desenvolvido pelo Ministério Público Federal e a investigação que está sendo aberta juntamente com a Polícia Federal a partir de agora e o Ministério Público. Eu vou para um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto com outras informações. Até já!